Dirigente do Corinthians lança ofensiva ácida contra o Flamengo. Tem notícia boa no Mengão, vamos comentar sobre isso. Tem informações aí sobre Pedro também. Várias outras notícias do Flamengo. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Nada de folga e sim de treinamento no CT Nidrubu. O elenco do Flamengo se representou ali ao CT por volta das 3 horas da tarde, horário de Brasília. No CT Nidrubu, o técnico Tite iniciou os preparativos para encarar a equipe do Vasco da Gama. Jogo esse que acontece no próximo domingo às 6h30 da tarde, galera. Jogo importantíssimo para todos nós rubro-negros. Se o Flamengo continua com a intenção de, quem sabe, vencer o Campeonato Brasileiro, o que eu não acho que a diretoria, o Tite, a comissão técnica e todo mundo vá dar prioridade. Não estou dizendo que é o que eu quero, mas acho que vai dar uma segurada no time, porque eles sabem que vão ter um jogo muito intenso contra o Peñarol na próxima quinta-feira, e o Peñarol vai fazer aquela cera arrumada aí, gente. Mesma coisa que contra o Bolívar. Tem que meter uns 2-0 para levar tranquilidade para o Uruguai, porque lá vai ser uma pressão absurda. Vocês podem ter certeza disso. Improvisação é passado. Léo Ortiz se adapta à volância do Flamengo com estudo, informa o GE. Matéria do Fred Gomes e também do Thiago Lima. Nos últimos 12 jogos do Flamengo, o Léo Ortiz, em 9, foi utilizado como volante. Ele só não foi usado na vitória por 2-0 sobre a equipe do Bolívar no estádio do Maracanã. Aliás, na própria entrevista coletiva, o Léo Ortiz deu uma entrevista e falou: na verdade, eu vim procurando o Arrasca durante o jogo todo, em todo momento ali entre linhas. Eu sei que ele gosta de jogar muito naquela função ali. A gente sabe o quanto ele complica os adversários naquela posição do campo. Eu tentei buscar, logo ela rebateu e a gente sabe que agora está com um outro homem ali na frente com uma outra característica, que é o BH de velocidade. Então ele sabe que pode lançar a bola no espaço que o Bruno Henrique vai pegar. O Pedro não. Já era um jogador que você tinha lançado nele, no pé, para fazer um pivô. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro, que eu só estou falando que é característica diferente. E outra, o Léo Ortiz deu um passe parecido, aí foi com o gol do Bruno Henrique, foi uma bola já lançada pelo alto, no jogo contra o Botafogo, que o Flamengo perde por 3-1, mas ele demonstra essa capacidade como volante de enxergar esse passe ali em profundidade. E ele falou: o Pedro é um jogador de mais de retenção, de segurar a bola. E o Bruno, a gente sabe que é um cara que busca atacar sempre o espaço. Logo que ela rebateu, eu já dei o passo para frente buscando a profundidade. Lógico que tem que valorizar também o movimento do Bruno, que vinha buscando isso o jogo inteiro. Às vezes não dá para pensar muito, mas é mais buscar na ideia sobre o que o atacante gosta de fazer. Exatamente isso. Perfeito. O Tite, pelo que a gente vem entendendo, vem treinando isso. O Léo Ortiz vem trabalhando em cima disso. Tá aqui, ó. Não dá para chamar que é muito de improviso que eu faço hoje. Venho fazendo essa função muitas vezes. Não tenho certeza dos dados, mas acredito que eu tenha mais jogado como volante do que zagueiro desde que eu cheguei. Verdade. Acho que estou me acostumando na função. Lógico que mantenho minha função de origem, que é zagueiro. Mas hoje estou mais adaptado ali, achando mais espaço e conseguindo desenvolver o meu jogo da forma que eu gosto e da forma que o time também precisa, né? Então ele assiste vídeos, análise de dados, instruções que fazem o Léo Ortiz conseguir se adaptar a essa posição de volante no Flamengo, mas ainda acredito que em determinado momento ele vai assumir a zaga do Flamengo, e se o cara acerta passe como volante, ali na zaga, para mim, vai acertar mais ainda. Para você ter ideia dos números do Léo Ortiz, ele vem de 12 jogos, 2 assistências, 15 passes decisivos, ele tem um acerto de 83% no passe, e ali na volância é difícil, você acerta passe que vem adversário de tudo que é lado, o jogo é muito intenso, o campo é curto, o jogo é compacto, né? 63 duelos ganhos, 25 desarmes e 13 interceptações.
O monstro, o senhor Léo Ortiz pelo Flamengo, aponta dados do aplicativo SofaScore. Preparado para a estreia. O portal All Sport fala que o Flamengo já definiu que utilizará Alexandro contra o Vasco no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. A ocasião se dá pelo fato de Ayrton Lucas estar suspenso e o Flamengo sofre com a lesão de Matias Vinha, lateral de 33 anos, fará a sua estreia. Tá carimbado, tá confirmado. Alexandro em campo contra a equipe do Vasco na lateral esquerda do Flamengo, também podendo fazer, quem sabe, uma zaga ali do Flamengo. Lógico que ele não vai fazer, porque no momento que o Flamengo precisa é a lateral direita, mas também pode jogar na zaga, assim como ele vinha fazendo na equipe da Juventus da Itália. Lógico, tem que ter paciência, por mais que já tenha recuperado o fôlego, o condicionamento físico. Ele estava treinando no Portimonense, treinou aí 2 semanas, 1 semana no Flamengo, mas o ritmo de jogo é diferente. Sobretudo esse jogo contra o Vasco, que na minha avaliação vai ser um jogo muito intenso, de muita entrega do Vasco, por conta do 6-1 que eles tomaram no primeiro turno e do embalo que eles estão vindo aí, voltando uma semifinal de Copa do Brasil desde 1920, que o Vasco não chega a uma semifinal de Copa do Brasil. Lógico que eu tô brincando, mas não deve ser muito longe, não. Everton Araújo acertou 36 dos 37 passos que ele tentou em campo. Melhor aproveitamento do Flamengo em passe no recurso passe, que para mim é o básico, a base do futebol. É o passe, e ele foi o jogador que mais tentou e acertou passes no duelo. Recuperou 5 posses de bola, sendo o segundo do time no quesito. Acho que perdeu apenas para o Luiz Araújo, ou então para o Léo Ortiz, se não me falha a memória, que também fizeram um baita jogo, sobretudo sem a bola, o Luiz Araújo. O Everton Araújo foi eleito craque da galera, o craque da torcida do Flamengo na classificação do Flamengo à semifinal da Copa do Brasil. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson também estavam na enquete. O garoto do Ninho venceu com 53% dos votos, galera, e merece esse título realmente, né? O Everton Araújo, quem sabe aí pode ser um novo João Gomes, ou não, é o Everton Araújo, tem que ter personalidade, é o Everton Araújo. Eu cito o João Gomes porque no momento que o meio campo do Flamengo estava ali meio instável, com a saída do Gerson, precisando de algum jogador, botou o João Gomes. Quem sabe hoje não possa ser o Everton Araújo esse jogador, né, para preencher no momento o elenco do Flamengo, enquanto De La Cruz não dá para jogar, né? E acredito que pode ser que ele seja preservado diante da equipe do Vasco ou comece a partida do banco de reservas, entre um pouquinho, pega ali um ritmo de jogo, mas nada muito intenso, que o foco total é contra o Penharol. Porque o De La Cruz, além de ele ser bom, além de ele ser decisivo, o Arrasca também, são jogadores uruguaios. Eles conhecem o que é o Penharol, né? Eles sabem, né? Muita gente vai falar, Pedrão, mas isso aí eu sei, pode não fazer diferença, mas esse tipo de jogo de Libertadores, pelo menos na minha avaliação, não vai ser goleada. Esse jogo vai se definir no detalhe. No detalhe. E o detalhe do refinamento é importante para um jogo desse, na minha opinião. Após uma bela partida contra o Bahia e sendo ovacionado quando substituído, Everton Araújo comentou sobre o seu desempenho. E ele disse: um sonho realizado. Tentei ficar o máximo tranquilo possível. Fiz uma boa partida, graças a Deus o time fez uma boa partida. Todos nós corremos juntos, falou Everton Araújo, que aliás tem um gol marcante na temporada, que foi aquele de empate no último minuto contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense ia vencendo o confronto contra o Flamengo, com um gol de pênalti do Fernandinho, um pênalti assinalado ali nos minutos finais pelo Daron, que foi lá ele, numa cabeçada braba, mandou a bola pro fundo do barbante no confronto contra a equipe do Atlético, beleza? E ó, acho que eu esqueci de falar no vídeo de amanhã, o Wesley jogou muito. Temos que falar, o Wesley jogou muito. Parabéns pela atuação que teve o Wesley também. Critica quando tem que criticar, a lógica elogia também quando tem que
elogiar. Léo Pereira, em entrevista à Flá TV, mira título da Copa Libertadores da América após completar 200 jogos com a camisa do Mengão. E ele fala, sabe que na América do Sul aqui eu já zerei, né? Já ganhei tudo. Mundial é o próximo objetivo. A gente tem que ganhar essa Libertadores desse ano de qualquer jeito. Pensar em ser campeão do mundo tem que ser ambicioso. É um clube que dá todas as ferramentas para que a gente possa se preparar e dar o melhor em campo. Então temos que almejar coisas grandes. Além de ter o Mundial de Clubes desse ano, que lógico, o Flamengo tem que vencer a Libertadores, tem muita coisa ainda, tem Peñarol, possivelmente Botafogo, do outro lado o Flamengo pode pegar Fluminense e River Plate. É muito difícil a Libertadores, mas já acredito que o Flamengo tem chance de vencer. Tem a questão também do Super Mundial, né? Esse Mundial não é que é mais fácil, porque pegar o Real Madrid na final, imagina, mas é mais acessível do que pegar o Super Mundial com o City, com o PSG, com todos os grandes ali. Imagina, você tem que ganhar de 3 grandes europeus para você ser campeão mundial, realmente bem complicado. Gonçalo Plata, em entrevista com Carlos Alcaraz na Flá TV, comentou sobre a expectativa, né, e o encontro dele com a torcida do Flamengo. Ele esteve presente lá no camarote do Flamengo no Maracanã para assistir a partida do Mengão, e o Alcaraz falou, pô, torcida aí põe medo, o Plata? Ele falou, me dá medo, mas isso é bueno, me dá, tiene medo, es bueno, falou lá na Flá TV. Depois você confere na íntegra, bem bacana a entrevista dos dois novos jogadores do Flamengo. O Alcaraz já estreou, não vai poder atuar contra o Vasco, porque já entrou no arranca-raba aí contra a equipe do Corinthians. Ele estava na razão dele, porque deram uma banda absurda lá no Eger. E o Gonçalo Plata também já vai ficar pelo menos à disposição do técnico Tite para jogar contra o Vasco. Não acredito que vá ser titular, deve iniciar no banco de reservas, mas já deve aí jogar. Acho que o Tite vai dar oportunidade para ele entrar em campo. Com a vaga garantida na semifinal, o jogo atrasado entre Inter e Flamengo vai continuar atrasado. A expectativa é que, se o Flamengo fosse eliminado, a data desse Flamengo Internacional seria marcado para o dia que o Flamengo deveria jogar pela Copa do Brasil. Ainda bem que avançou. Que continue atrasado aí, meu amigo, até não der mais, né? Porque aí significa que o Flamengo está avançando nas competições mata-mata, na Copa do Brasil, na Copa Libertadores. Rapaz, esse roteiro de 2024, eu costumo dizer, não estou falando que vai acontecer a mesma coisa, mas está parecido com 22. Por quê? Em todos os aspectos. Em 2022, o Flamengo claramente mirava as Copas e foi avançando. E foi avançando na Copa do Brasil. E foi avançando na Libertadores. No Brasileiro ficava só ali entre os primeiros. E uma outra coincidência é que um jogador que estava sendo decisivo no ano de 2022, que inclusive termina como artilheiro da Copa Libertadores da América, mesmo se machucando, e rompeu o ligamento cruzado anterior, foi o Bruno Henrique. E aí entra Pedro no lugar do Bruno Henrique. Olha que coisa. E aí, em 24, o Flamengo segue avançando nas Copas, brasileiro ali tá deixando o banho-maria, e o jogador mais decisivo, o Pedro entra no lugar da vaga do Bruno Henrique e dá tudo certo. Nesse ano, é o contrário, machuca o Pedro, entra o Bruno Henrique na vaga do Pedro. Olha que interessante. Será que são apenas coincidências? Ou será que vai repetir o roteiro do ano de 2022? Eu espero que repita. Apesar de não vencer o Brasileiro, você terminar a temporada vencendo uma Copa do Brasil e uma Libertadores, o Flamengo, quem sabe, se tornando tetra da Libertadores, um único brasileiro tetra, imagina. Ou são apenas coincidências? Vamos ver aí durante a temporada. Vasco estuda levar o jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro para o Maracanã. Porém, existem alguns obstáculos. Primeiro, o sorteio. Se a ida dos jogos dos cariocas for na RJ, fica mais difícil. Pedrinho precisa convencer o Flamengo. A tabela do Brasileirão precisa ajudar com os jogos do Flamengo e Fluminense jogando fora. Por fim, lendo comentários, a torcida está dividida enquanto a isso, né? Vamos ver, né?
Vamos ver como é que vai ficar esse sorteio do mando de campo. Acho até que clubes da mesma cidade não podem jogar na mesma semana na cidade. Eles invertem o mando lá, alguma coisa assim. Mas vamos ver como é que vai ficar isso aí. Torcida do Flamengo já está provocando a do Vasco pro clássico. Inclusive, balões com o número 6 estão sendo confeccionados, né? A torcida vai levar ao estádio para pegar no pé da torcida do Vasco. Quem apita o Flamengo e Vasco é Rafael Claus. Para mim, um dos menos piores árbitros que tem na CBF. Eu não falo um dos melhores, porque melhor não tem, então um dos menos piores aí é o Rafael Claus, que faz lá suas cagadas de vez em quando, mas vai apitar. Já está definido também quem apita Flamengo e Peñarol pelas quartas de final da Copa Libertadores para o confronto de ida, quinta-feira, dia 19. E é o venezuelano Jesus Valenzuela, que, aliás, é tido como o melhor árbitro do quadro da Conmebol. E é bom árbitro. Pode fazer cagada contra o Flamengo? Pode. Inclusive, na Copa América, não deu um pênalti pro Brasil em cima do Vinícius Júnior contra a Colômbia. Depois a Conmebol reconheceu o erro, mas é um bom árbitro. Deixa o jogo seguir. Não é conivente com o ser, espero que não seja nessa partida contra o Flamengo, do Peñarol, porque o Peñarol vai vir pro Maracanã para furar a bola. Vai demorar a bater lateral, tiro de meta. E é do jogo. E é do jogo, quem tem que reprimir isso é a arbitragem. Que eles vão vir aqui fazer isso, a gente já sabe, mas gostei da escala de arbitragem. Fosse um Vilmar Roldan, fosse entendeu? Já ia ser mais complicado. O Flamengo soltou a seguinte nota. O Clube de Regatas do Flamengo informa que a cirurgia do atleta Pedro foi realizada com sucesso. A alta hospitalar está prevista para amanhã. Divulgaremos nos próximos dias os passos de recuperação, portanto, tudo certo com a cirurgia, com a reconstrução do ligamento cruzado anterior do Pedro. Na última vez que ele teve esse problema, ele voltou em 7 meses. Vamos torcer para que ele volte, porque tendência é geralmente 8, 9, 10 meses, até um ano. Neymar até hoje não voltou, por exemplo, já está um maior tempão lesionado por conta do LCA, o ligamento cruzado anterior. Vamos torcer para que dê tudo certo com o nosso Pedrão, o Queixada. Caixa Econômica exige 1 bilhão ao Flamengo. A Caixa Econômica Federal pede 1 bilhão para liberar o terreno do gasômetro onde será construído o novo estádio do Flamengo. O valor inclui 240 milhões pela propriedade e 840 milhões em títulos de direitos aéreos, essenciais para aumentar o potencial construtivo do local. Meu amigo, já não levou para a justiça? O cara foi lá periciar, falou, vale tanto. O Flamengo tinha pagado menos, faltou 7 milhões. O Flamengo pegou 7 milhões, colocou. Aí agora vai cobrar 1 bilhão do Flamengo. O que eu não entendo é que quando a Caixa vai negociar com o Corinthians, se tem uma flexibilidade maior. E olha que o Corinthians deve à Caixa. O Flamengo pagou à vista o terreno. Ah não, reduz ali, porque eu juro. Por que com o Flamengo se reprime tanto o Flamengo? Não consigo entender. Segundo o jornalista Rodrigo Matos, Flamengo tem redução de caixa e aperto financeiro após série de gastos. Flamengo tinha 187 milhões em caixa ao final do primeiro semestre, mas os gastos nos últimos meses reduziram muito o valor. O próximo presidente pegará um clube com um pouco ou nenhum dinheiro em caixa. Mas calma. Calma que tem as premiações, mas vamos ficar de olho sempre nessa questão. Fred Luiz, CEO do Corinthians, falou o seguinte, que já foi do Flamengo, CEO. Quando eu cheguei no Flamengo em 2013, o sonho de consumo era chegar no Corinthians. E o que mudou de lá pra cá? Então, hoje o Corinthians tem que buscar passar todo mundo. Ah, tá de brincadeira. Que chegar no Corinthians, Fred Luiz. Como é que você dá uma declaração dessa, dirigente do Corinthians, CEO do Corinthians? Flamengo, para chegar no Corinthians, tem que dever estádio, tem que dever pagamento de marmita, tem que sair contratando todo mundo, pagar ninguém. Tá de brincadeira. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixe o like, tamo junto, saudações de Brunet.